em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10. Acharam aí? Inspiração do Espírito Santo aqui, palavras do Senhor, diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Vou ler de novo para você. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Deus de poder, nos dá agora destreza para, Senhor, ministrarmos a palavra conforme a vontade e a direção do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Como guardaste a palavra da minha paciência? O salmista diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, nós começamos a entender um pouco, irmãos, que tudo é baseado na palavra de Deus. Somos dirigidos por essa palavra, inspirada, lógico que homens que escreveram, mas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. E quando guardamos essa palavra, nós começamos a ter o fortalecimento contra o inimigo e contra os ataques dele. Quando Jesus veio do deserto, que ele estava 40 dias de jejum, enfraquecido no seu corpo, eu não consigo ficar 4 horas, já é difícil, que dirá 40 dias, não é isso? Sem comer. Mas Jesus veio enfraquecido na sua carne, e o inimigo tentando, diz lá, foi tentado pelo inimigo, porque percebeu que Jesus estava enfraquecido. E o inimigo começou a falar algumas coisas, está escrito, não está escrito assim, você vai dar ordens e acontecerá assim. E Jesus respondia, mas também está escrito. E dava a resposta dentro da palavra, e por isso que ele venceu esse desafio, e venceu o inimigo que acabou fugindo dele. Então, irmão, se você conhece a palavra, fica muito mais difícil ou impossível que o diabo te pegue, tá certo? Porque você tem a direção de Deus, a sabedoria que Deus dá pela palavra, e Ele dá a palavra para que você tenha defesas contra o inimigo. Então Jesus usou isso, e nós temos que imitá-lo e também usar a palavra, né, contra as coisas que se levantam na nossa vida. Então, irmãos e amigos que estão aqui, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu, é uma promessa dele, te guardarei na hora da tentação. É na pior hora, é na hora que nós somos tentados. E ele diz assim, que há de vir sobre o mundo, quer dizer, ela vem. Ninguém aqui está isento de ser tentado. A tentação vem sobre a nossa vida. O Pai Nosso, que é a oração que o Senhor nos deixou, escrita, diz lá, para que nos livre da tentação, não nos induzas à tentação. Então nós somos libertos dela. E ele diz assim, se você guardar a palavra da minha paciência, quer dizer, a minha palavra, aquela que te guarda com paciência no teu coração, ouvindo e armazenando ela dentro do teu coração, eu também vou te guardar na hora da tentação que há de vir sobre o mundo, e para tentar os que habitam na terra. E essa é a função do inimigo sobre a nossa vida, tentar. A tentação, meus amigos, existe porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas temos um inimigo que busca nos prejudicar de todas as maneiras e em todo o tempo. O Satanás não tira férias, ele não tem feriado prolongado, ele não descansa, ele não falta no culto. Sabia que ele não falta no culto? Não falta. E ele está aí para perturbação. Ele está aí para tentar, ele está aí, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como se fosse um leão para nos tragar. Não está para brincadeira,
Não está de uma maneira frouxa, de uma maneira, se der, deu. Não. Ele investe toda a sua sabedoria, e ele tem. Ele investe o seu poder, e ele tem. Ele investe a sua astúcia, e ele tem. Em prol disso. Neste propósito. Tá? Ele não deixa, ele não esfria nessa incumbência que ele tem de tentar você, a mim e todos nós, para que nós nos desviemos do caminho. Ele não esmorece, ao contrário de nós que esfriamos, esmorecemos, afrouxamos e levamos alguns, me desculpe a palavra dura, irmãos, mas precisa chacoalhar o nosso coração para poder, sabe? Né? Levamos o evangelho um pouco na brincadeira, e ele não está brincando. Ele só não consome a tua vida e a minha porque temos uma coisa maior conosco, que é o Senhor, que nos guarda. Não por nossa força, porque nós não podemos com Ele. Não por nossa inteligência, porque dele é maior. Não porque conhecemos a Bíblia, porque Ele conhece muito mais do que nós. Mas porque o Senhor nos guarda. Porque em algum momento você guardou a palavra da paciência de Deus no teu coração. Mesmo que seja um versículo, mesmo que seja uma pequena passagem, mesmo que seja um trecho que você gosta muito, um salmo que você gosta muito. Não interessa. Se você guardou no teu coração essa palavra, não é na prateleira, não é na Bíblia, não é no papelzinho, é no teu coração, não é? Você tem forças dadas por Deus para resistir ao inimigo. Mas ele luta, irmãos, ele está aí para isso, e ele está aí para tentação. O diabo nos tenta para o mal, é Deus que permite isso, hein? Que sejamos tentados, com o intuito de nos beneficiar. Pastor, agora não entendi. Quer dizer que Deus permite? Lógico que Deus permite. Tudo que acontece é permissão de Deus. Nem tudo é vontade de Deus, nem o que Ele quer, mas é permissão dEle, com algum propósito. E nós temos esse negócio de tentação de jogar tudo nas costas do Satanás, e não é bem assim. Abra, por favor, a tua Bíblia em Tiago, é bem no finalzinho da tua Bíblia lá, depois de Hebreus, vem Tiago, né? No capítulo 1, acha aí, depois de Hebreus, lá no finalzinho da tua Bíblia, antes das cartas de Paulo e de João, tem o livro, a epístola de Tiago. No capítulo 1, eu vou ler a partir do 12. Ouça, por favor. Tiago 1:12. Diz assim a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito para esse Tiago escrever para nós. Está escrito assim: bem-aventurado, 1:12, o varão que sofre a tentação. Ué, o que é ser bem-aventurado? O cidadão que é bem-aventurado é um cidadão que tem boa sorte. É sorte, ele é feliz. Eu não estou falando sorte no sentido de sorte ou azar, né? Toda sorte de bênçãos. Quer dizer, ele é feliz. Mas então, nós devemos ficar felizes porque somos tentados? Olha só o que diz aqui a palavra. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Por quê? Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Olha só. Quer dizer que Deus permite que você seja tentado para quê? Para que você tenha mais paciência, para que você aprenda a lutar contra o inimigo, para que você confie nele, para que você tenha fé, a sua fé cresça. Como é que nós chegamos à paciência se não temos tribulação? Como é que chegamos na esperança se não temos experiências? Então Deus permite que nós passemos tudo isso aí, mas não como perdedores, não como derrotados, mas como diz o apóstolo Paulo, como mais do que vencedores. Eu sou um vencedor, eu estou no exército de Deus. E para que serve o exército? O exército serve para lutar. Então nós estamos assim, preparados pelo Senhor. Então vou ler de novo. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Olha o 13. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus eu sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas, um pouquinho, vamos parar, ninguém tenta. O que é ser tentado?
Tentado é quando o inimigo vem e cutuca você naquilo que você tem uma fraqueza. Ele não vai jogar pólvora fora, ele não vai perder tempo, ele não vai ficar atirando no ar, ele não vai fazer nada disso. Ele não fica fazendo firulas como alguns, não, ele vai certeiro naquilo que é o objetivo dele. Então, nós somos tentados aonde? Se você tem um fraco por dinheiro, você vai ser tentado com uma propina, você vai ser tentado com um suborno, você vai ser tentado com uma coisa assim, de você ser tentado a pegar uma coisa que não é sua. Está certo? Se você tem sexualmente essa tendência, não adianta o diabo ficar jogando dinheiro para você, não é isso que você vai cair, nisso você está firme. Mas se você tem uma tendência a ser, sabe, a ser aquele que gosta de olhar, aquele que deseja, aquele que tem os olhos ruins para isso, ele vai colocar as mais lindas, ou lindos, isso serve para os dois lados, não é? Na tua presença, para que você seja tentado por isso. Você vai ser tentado naquilo que você é mais fraco. Eu vejo às vezes pastores, irmãos, que batem em adultério, de repente, onde esse camarada vai cair? No adultério. Prega contra moralismo, isso e aquilo, e é aquele fechadura mesmo, aquele durão, aonde ele vai cair? Nisso. Porque o diabo fala assim, você está bradando nessas coisas, vamos ver se você realmente está firme nisso. E ele é tentado a isso, irmãos. Quantos homens de Deus nós já vimos aí cair, igrejas indo à bancarrota, porque o pastor largou a mulher e está casando ou se juntando com a irmãzinha da primeira fila, sem nenhuma, né? A primeira fila no coração dele, né? Entendem? Então, irmãos, o diabo é certeiro, ele vai naquilo que é fraqueza tua, ele vai naquilo que vê que você é fraco. Então, irmãos, ele não está aqui para brincadeira. Então nós somos tentados em tudo isso, naquilo que, e dizemos assim, Deus está tentando, Deus não precisa tentar, por quê? O diabo tenta, quer dizer, uma tentativa, né, com você, ele vai tentá-lo naquilo que você é fraco, por quê? Ele percebeu que você é fraco, e ele quer ver até onde você suporta. Então quem tenta a nossa vida é o inimigo. Por que Deus não nos tenta? Porque Ele sabe exatamente até onde você suporta. Tanto é que a palavra de Deus, e nós vamos passar por ela no final, esse versículo diz assim, Deus não te permite que você seja tentado acima do que você pode suportar. Por quê? Porque Ele sabe a tua medida. Ele te conhece por dentro e por fora. Ele sabe onde você é resistente ou não. O Senhor nos conhece, Ele vai até juntas e medulas, irmãos. Vai prescrutar o nosso coração, os nossos rins, diz a palavra. Então, o que acontece? O inimigo quer saber até onde você suporta, então ele te tenta, vamos ver se ele cai ou não cai. Precisa aumentar a dose aqui, porque não caiu ainda, entendeu? Ele vai contra a tua vida nesse aspecto. Então a Bíblia diz, olha, ninguém tenta Deus, e ninguém de Deus, diga de Deus, é tentado. Olha o 14, é isso que mata o negócio, olha. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria vontade. Eu falei que o diabo tenta você? Às vezes nem precisa. A tua própria concupiscência leva você para o buraco. Nos leva para o buraco. Leva o homem, a raça, pelo buraco. Quando o nosso coração almeja alguma coisa, quando nós intentamos coisas que não são boas, né? Essa concupiscência nos leva ao erro. A nossa própria carne nos conduz ao erro. Você sabe que o diabo está aí simplesmente para sinalizar. Tem gente que não precisa nem tocar, nem nada não. Nós vamos sozinhos. A Bíblia diz assim que nós tem pés, né? Pés que se apressam a correr para o mal. Há mãos que derramam sangue inocente. Há línguas que proferem mentiras. Há corações que maquinam pensamentos viciosos. Isso não tem nada a ver com o diabo não, é a nossa carne mesmo. Somos nós que caímos, somos nós que caminhamos no erro, somos nós que com a nossa ganância, com a nossa concupiscência, com a nossa vontade, com a nossa soberba, eu vou entrar já nisso, já na palavra, você vai ver que a gente caímos, e não precisa muita força não, tá? Ele só sinaliza, e nós entramos.
As tentações, irmãos, podem aparecer para nós de algumas formas. As mais comuns é a tentação sexual, que isso é líquido e certo, da libertinagem, tá certo? A ambição é uma tentação, e o amor pelas riquezas, e o Senhor condena isso. Ou você serve a Mamon ou você serve a Deus. E Mamon, essas são as riquezas. É a nossa idolatria pelo dinheiro. Sabe, irmãos? Eu vejo às vezes que tem crente que não prospera, não sai daquilo, porque Deus conhece o coração. Sabe que se botar um dinheirinho no coração dele, ele mete o pé pelas mãos e se perde. Então é melhor ele ir durango para o céu do que ir rico para os quintos dos infernos. Sabe? É um pensamento comum isso aí. Quantos de vocês tinham amizades com pessoas que eram humildes, que eram boas, de repente começa a prosperar, não sei o quê, já não são as mesmas, já não te tratam da mesma maneira, já não tem... Quantos isso? Nós temos um monte, você está lembrando um monte aí na sua cabeça. Que por algum motivo subiu na vida. Por isso que nós devemos nos fazer como crianças. A criança não tem nada disso. A criança brinca o rico com o pobre, o preto com o branco, o filho do doutor com o filho do operário. E a criançada joga bola todo mundo junto e não tem problema. Enquanto eles são pequenininhos, todos ficam juntos, um dá um tabefe no outro dá no um, e chora e vai, estão todos juntos, e reparte o doce, o pirulito melado, dá um para o outro, e vão vivendo. Independente da sua classe social, independente de tudo, criança é criança. Mas o que acontece? Vai crescendo, e não precisa crescer muito não, vai passando ali do jardim da infância, vai passando já no primário, existe primário? Não é mais primário, né? O fundamental, é isso? É. Então, quando chega no médio, aí o que acontece? Já começa a separação. Aqueles que têm um dinheirinho vai para o colégio um pouco mais caro, outros ficam ali no colégio do Estado, o outro só quer o tênis de grife, o outro só quer uma calça de marca, o outro só anda, aquilo lá não é do nosso nível e tal. E já começa a se fazer os grupos. E quando cresce e vira adulto, aí é que o negócio piorou mesmo. Somos eternos solitários andando por esse mundo, cada um no seu grupinho, cada um fechado em si mesmo. Acaba isso, acaba a solidariedade, acaba a transparência no relacionamento, acaba tudo isso. Por isso o Senhor diz assim, você tem que se fazer como uma criancinha, porque os pequeninos são meus, porque eles não têm essa malícia, eles não têm essa questão de social, não tem, sabe? Sabe, irmãos, sem ofensa nenhuma, muita gente não fica nessa igreja aqui porque é Taboão da Serra. Não se engane não, e não estou ofendendo ninguém, porque eu estou aqui por amor. Não moro aqui, venho aqui todo dia. Tá? Muitas. Tá? Muitas não ficam. Acha que não é o nível. Sabe? Mas nós estamos mostrando para eles que Deus faz aonde tem que fazer e do jeito que Ele quer fazer. Que nós não precisamos desse tipo de coisa não. Sabe, irmão? Que, sabe, só ligam, e eu fico atendendo, mas vim para a igreja, não dá, fica na igreja bonitinha. Não estou falando do nosso ministério, não, estou falando de fora mesmo. Porque muita gente pode pensar que estou falando nada disso. De fora. Igreja e tal, mas na hora que bate o negócio, toca nesse telefone que está ali. Então, irmãos, crentes que estão vivendo em aparências, crentes que estão vivendo, sabe, de igrejas suntuosas e tal e coisa, porque, sabe, não funciona nada. Não funciona absolutamente nada. O que vale é a bênção de Deus sobre a tua vida. O que vale é você ser alimentado e sair daqui amanhã, segunda-feira, brava aí, o diabo se levantar e você está preparadíssimo para falar, aqui não, Satanás. Na minha vida não. Não, eu ouvi ontem a palavra, e essa aqui eu guardei com paciência no meu coração, e ela está aqui. Isso é que vale, sabe? É isso que vale. Cansado de aparência, irmão. Aparência não vale para nada. Então nós temos essas tentações todas. E todas as tentações estão inseridas. Eu já preguei isso aqui, só estou dando uma relembrada para você. Todas as tentações estão inseridas. Você está em Tiago, se você não fechou a tua Bíblia aí, você vai um pouquinho para frente em 1 João. 1 João, capítulo 2. Um pouquinho para frente onde você estava. 1 João capítulo 2.
Eu vou ler 2 versículos, eu vou ler 3 versículos para você. Eu mostro para você que toda a tentação do diabo está inclusa nessas 3 situações. Diz assim a partir do 15. 1 João 2, a partir do 15. Olha só o que o apóstolo fala aqui, inspirado pelo Espírito. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmão, só aqui já caiu milhares. Porque tudo que há no mundo, e ele começa a enumerar, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Olha o 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. O que você pensar está dentro dessas 3 categorias. O que você pensar de tentação do diabo está nisso. Ele tentou no dinheiro, não sei o quê, concupiscência dos olhos. Você viu e a ganância trouxe para você. O camarada é adúltero, é não sei o quê, concupiscência da carne, é o desejo desenfreado por alguma coisa, não é? O cidadão, ele é soberbo, ele é orgulhoso, ele me trata mal, ele não dá atenção, não é? Ele fica perturbado com alguma coisa, ele é tal arrogante, ele pisa nos outros, soberba da vida, pensa que ele tem o rei na barriga. Deveria ter o rei das nações no coração. Está no lugar errado. Por isso que a Bíblia diz que tem pastores que são cães gulosos, e eles pregam para o seu próprio ventre. É como se tivesse Deus na barriga, para que eles fossem apenas alimentados e inchados. Mas o Senhor tem outro órgão que Ele quer habitar em você, no seu coração. Isso que Ele quer. Está certo? Então, todas as tentações, você vai verificando, você vai ver que todas elas caem nessas 3. Não tem como. E a tentação não é coisa nova. A arma do diabo, desde o princípio, ele usa a tentação. Está certo? Adão e Eva foram os primeiros, né, a sucumbir, a cair na tentação. Resultado, na quebra, o que resultou? A quebra das relações deles com Deus. E mais ainda, estendeu o pecado deles a toda a humanidade. Ali nós perdemos a vida eterna, ali porque somos raça, viemos dele no sangue, somos descendentes deles, perdemos ali a condição de estarmos diante de Deus, perdemos a condição de sermos eternos, porque Adão e Eva pecaram. Lembra lá em Gênesis, quando o diabo vai e tenta Eva, eu não vou parar, só vou citar, porque senão fica muito longo, né? Ele tenta e diz assim, olha, coma daquela árvore, porque o Senhor falou, você pode comer de todas, menos dessa, porque se você comer dessa árvore, desse fruto dessa árvore, certamente, está escrito lá, certamente, não tem dúvida, morrereis. E o que aconteceu? O diabo vai e tenta, vocês conhecem a história, o diabo vai e tenta a Eva, aí a Bíblia diz assim, a palavra de Deus, e a Eva olhando para aquela árvore, desejou, quer dizer, concupiscência dos olhos, que era bom para se comer, concupiscência da carne. E que ela comendo daquele fruto, ela ia ser igual a Deus. Soberba, quer ser igual a Deus. Todo pecado é baseado nessas 3 premissas. Tudo é nisso. Cai nessas 3 circunstâncias. E o diabo continua. Ele vai tentando. Hoje em dia, toda tentativa do diabo está dentro dessas 3 circunstâncias aí. Todos. Quando quer tentar você, quando sexualmente, é na parte do dinheiro, é no relaxamento, é na soberba, é ser mais do que os outros, é no julgamento. Qualquer um deles cai nessas 3 condições, não é? Então Adão e Eva foram os primeiros a entrar nessa circunstância de serem tentados e sucumbirem a essa tentação, perderem essa tentação. E nós pagamos o preço, né? O chamado pecado original. O que é o pecado original? É o pecado de origem. Foi o pecado lá. Exatamente. Esse pecado só é quebrado em Jesus. Só. Porque o que aconteceu? Eles foram colocados para fora do jardim. E o Senhor colocou na porta do jardim, né? E fechou aquela porta, onde o Senhor permanecia, foi colocado o Adão e Eva para fora e foi fechado.
O acesso a Deus foi bloqueado. Estão me entendendo? Nem entrava e nem saía. Foi bloqueado. Precisou vir o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, e ele se auto-intitula: eu sou a porta das ovelhas. Que porta é essa? É a porta que se abre para aquele que crê e o aceita como Senhor e Salvador da sua vida. É a porta que se abre quando você decide por Ele e muda a tua vida e transforma. É a porta que se abre quando você é coberto pelo Ralabaxeraci, o sangue dele sobre a tua vida. É essa porta que conduz as ovelhas de novo à presença de Deus. Entenderam porque ele é a porta agora? A porta das ovelhas. Não é para lobo entrar. Não é para malfeitor entrar. É para as ovelhas, para os servos de Deus, os filhos de Deus, entram por essa porta. Então, os primeiros a sucumbir foram Adão e Eva, e pagamos esse preço caríssimo, né? Depois vem um cidadão chamado Moisés, que era o homem escolhido por Deus para conduzir o povo do Egito, da escravidão, para a terra prometida, não é? E o que aconteceu com Moisés? Também sucumbiu, também entrou na tentação, também ficou nervosinho, também achou que ele era o muito bom, que ele já mandava e fazia o que queria. Cresceu um pouquinho naquele momento na cabeça dele. Por quê? Diz a palavra de Deus lá, que Deus deu uma ordem. Eles precisavam de água no deserto. E Deus chamou a Moisés e disse assim: Moisés, vai lá e dê uma ordem à rocha. Olha a diferença. Ordena para que a rocha brote água. E o que Moisés chegou lá, nervosinho? Pegou o cajado e bateu na rocha. Pegou o cajado e feriu a rocha. Foi cumprida a promessa de Deus? Foi. Ele tinha que dar água para o povo. Ele tinha. A água surgiu, a água brotou da rocha. E todos se saciaram. Sabe? Eu falo aqui de líderes que são enganos, tudo. Você fala, mas acontece alguns milagres na igreja. Acontece, porque Deus tem misericórdia do povo. Como teve daqueles, e mesmo ele errando a ordem de Deus, Deus deu a água para o povo. O povo precisava da água. Mesmo esses homens metendo o pé pelas mãos nas coisas da palavra de Deus, acontecem as coisas. Por quê? Porque Deus é misericordioso e Ele tem compaixão das ovelhas. Acontece. Claro que acontece. Mas o que aconteceu com Moisés, e vocês sabem disso? Chega no momento em que ele chega, depois de todas aquelas agruras que passaram no deserto, ele chega diante do povo, e ele de longe divisa a terra prometida, e Deus vira para ele e fala assim: Moisés, olha a terra daqui, porque nela você não vai entrar. Mas era o homem escolhido, era o homem que conduziu o povo estava ali por causa, primeiro de Deus, claro, mas ele usado como instrumento para isso. A Bíblia não fala isso? Dos cães gulosos, dos líderes falsos. E eles dizem assim, e eles não entram e permitem e proíbem que muitos entrem, porque aqueles que vão atrás do líder e não da palavra, ficam também. Mas no caso ali, Moisés contemplou a terra e o povo entrou. Mas Moisés não. Ele morreu fora da terra. Não que ele não esteja com o Senhor, não estou falando nada disso, nem condenação, muito pelo contrário. Mas o que planta, colhe. Não tem como. Ele desobedeceu. Você fala, mas puxa, Moisés fez tanta coisa boa, uma coisinha só, e Deus deu tanta relevância para aquela atitude. Eu quero dizer aos irmãos que às vezes nós nos enganamos com as coisas de Deus. Porque às vezes cometemos algumas coisas com os nossos olhos. Você pega aquela passagem que diz assim: 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª Deus abomina. Então está lá, língua que profere mentiras, pés que corre para o mal, coração que maquina pensamentos viciosos, mãos que derramam sangue inocente, e testemunhas que proferem mentiras, né? Olhos maldosos. Tudo isso nós fazemos. Quem não contou uma mentirinha?
Quem não faz, tem alguma maldade às vezes? Quem os olhos não são maldosos? Às vezes fazemos tudo isso. Tudo isso aborrece a Deus. Mãos que derramam sangue inocente, pessoas que matam às vezes. Você fala que coisa terrível, estão condenados. Deus fala que isso o aborrece. Mas uma coisa maior do que tudo isso, e ele abomina, qual que é? É irmãos que semeiam contendas. E se você pegar das 7 coisas que 6 aborrecem a Deus e a última ele condena e abomina, a que mais acontece dentro da igreja é a 7ª. Ninguém aqui é assassino, mas uma contendinha entre irmãos, misericórdia. Né? Ontem eu cheguei para um irmão e falei: irmão, vocês não vinham fazer isso aqui, vocês não iam cantar? Ele falou: não, vocês não, mas não foi dito que vocês iam se apresentar aqui? Nós tivemos uma festa ontem do aniversário de Hermelino Matarazzo. Não. Falei: então desculpa, me falaram uma fofoca errada. Porque passaram uma informação completamente fora das coisas. É o que mais tem dentro da igreja. Contar uma bênção ou repartir uma oração é muito difícil. Achei você chamar a atenção do pessoal. Irmão, mas sabe o que aconteceu com aquela irmã? O cara larga o que está fazendo e vira, o ouvidão do cidadão cresce, parece um megafone assim, para ouvir o que tem que fazer. Eu lembro que o apóstolo sempre falava, e o Luizão vai lembrar disso. O Luiz vai lembrar disso. Ele falava assim: quando eu não quero que a igreja saiba de alguma coisa, eu chamo 3 irmãozinhos que eu já conheço e falo assim: não fale para a igreja isso. No dia seguinte a igreja toda sabe. Então eu uso esses irmãos para difundir o que eu quero. E é verdade isso, irmão. Desculpa eu malhar a igreja, que a igreja precisamos mudar. Você quer vencer Satanás, precisa mudar. Você quer ser bênção, você precisa mudar. Nós precisamos mudar, parar com certas picuinhas dentro da igreja, parar com panelinhas dentro da igreja, parar com conjuntinhos dentro da igreja, parar com isso aqui, porque essa mão para Deus não é mais importante que essa, esse pé, essa perna não é mais importante que essa. Tá bom para você? Não é. Para Ele todos somos iguais. Então não adianta você, fazer alguma coisa e entender, não, porque aquele culto, eu não vou no culto de quinta-feira, porque são os irmãos que estão à frente lá, eles que se virem na quinta-feira, o problema é deles. Eu não vou no culto do sábado, porque o irmão que está na frente do culto, é ele. Não. Eu não vou no domingo, porque aquele pastor fala demais, prega 1 hora, eu não aguento isso. Tá bem, mas e aí? Quer dizer, é contra tudo e contra todos? Onde todos nós devemos estar unidos em tudo. Uma igreja subtraída, ela sobrevive. Pessoas vão embora, pessoas vêm. Isso a igreja sobrevive. O que a igreja não sobrevive é uma igreja dividida. Eu fico chateado com muitos irmãos que saem da igreja. Muitos. Outro dia separei as fichas, deu mais gente que saiu do que de gente que está dentro. Então teríamos o dobro, no mínimo, disso que está aqui. Muitos saíram por circunstâncias. Mudaram, muitos me ligam até hoje, eu oro por eles até hoje com amor e temos um relacionamento muito bom. Muitos. Não tenho prazer em nenhum, mas uns, não que eu acho bom, mas falo: Senhor, muito obrigado, livramento. Eu entendo assim. Não é? Livramento. Tem alguns que é livramento. Porque não contribui com nada, não ora por ninguém, não junta com ninguém. Não soma com ninguém, só denigre, só acha erros. Irmãos, às vezes vêm algumas visitas e vocês são muito bem-vindos aqui, viu? Sempre são muito bem-vindos. Mas eu pergunto, alguns falam assim: eu saí da igreja, Outro dia tinha uma pessoa aí, eu atendi, irmão, você vem de onde? Eu passei por essa, falei, estava tudo ruim. Todas elas estavam ruins. E eu não me adaptei em nenhuma. Falei: põe a minha na fila aí, que você também não vai se adaptar, não. Pode somar mais essa aí. É uma questão de tempo. Tem gente que Jesus é pouco para ele. É pouco. Deixa eu andar para frente aqui, senão não vai dar. Então Moisés
também sucumbiu. Quer ver outro homem de Deus que sucumbiu também? Davi, esse então. Às vezes você conversa com as pessoas, você caiu em tentação, adulterou, não sei o quê. A primeira resposta que ele joga na cara, fala assim, Davi também. É assim. Esse Davi tem uma costa larga também, vou te contar. Ele sucumbiu. Ele cometeu adultério com Betseba e ficou nisso. O que aconteceu com Davi? Ele errou mesmo. Ele errou na carne e não no coração. Você vê que gozado? Porque o coração dele era segundo o coração de Deus. E como é que pode? Pode a carne. Estou te falando, é a carne. É uma luta entre carne e espírito, irmão. Será que não dá para entender? Que é uma batalha. Chega um momento que a palavra de Deus fala assim, se você conseguisse ouvir espiritualmente a batalha que há dentro de você, você ia ficar surdo. Há uma batalha do espírito contra a carne e da carne contra o espírito. Porque uma coisa depende de devorar a outra. Porque o apóstolo Paulo falou assim, olha, que diminua eu para que Deus cresça, é inversamente proporcional. O espírito precisa prevalecer, a carne diminuir. Está certo? É isso que acontece. Então Davi aqui vai e peca, né? E o que aconteceu? Ele sofreu danos, muito. Primeiro que o filho morreu. O filho morreu. E é duro, né, irmãos? O filho morreu. Depois o marido Urias lá também morreu. E o sangue está sobre quem? Certo? E depois Deus dá uma sentença lá em Samuel, diz uma sentença. É Samuel, segundo Reis? Deixa eu ver. Eu marquei aqui. 2 Samuel 12, não precisa abrir não. Em 2 Samuel 12, Deus dá uma sentença para o rei Davi. Diz assim, e nunca, jamais, está escrito lá, apartará a espada da casa de Israel. Da casa de Davi. Deus deu uma sentença lá em Davi. Jamais apartará a espada da tua casa, da casa de Israel. Jamais. Ele não está falando que vai por um tempo não. Nós vemos hoje Israel aqui, não é? Hoje, Israel, eles têm paz lá, irmãos. Olha, eles são prósperos. Não há nação mais próspera do que eles assim. Não há exército mais bem treinado do que o exército de Israel. É um exército diminuto, porque é pequeno em número, mas em treinamento, em categoria, em posicionamento, em estratégia, é o melhor exército do mundo, o mais bem treinado. Eles estão no meio do deserto, são os maiores produtores de laranja, por exemplo, que eles fazem nascer na areia lá, porque tem tecnologia, inteligência para isso. Povo escolhido, povo separado com inteligência, povo abençoado nesse aspecto. Mãos prósperas, certo? Eu trabalhei no bairro do Bom Retiro 33 anos da minha vida, no meio de judeus, no meio. Eu tinha uma loja na rua da sinagoga, os conhecia todos. Irmãos, eu nunca vi um judeu pobre. Os caras são prósperos. O camarada abre um carrinho de cocada, ele fica rico com a cocada que ele vende, é impressionante. A mão do cara prospera. São excelentes negociantes. Difícil você ganhar um negócio com um judeu. Ele sabe, tem estratégia, quer dizer, um povo abençoado nisso. Mas qual foi a sentença? Jamais apartará a espada da casa de Israel, não é isso? Eles têm paz lá. Quando eles não brigam com o palestino, eles brigam com não sei o quê. Quando eles não brigam entre eles, os ortodoxos, eles não têm paz lá não. São muros, são soldados armados no meio das ruas. Não tem paz. Tem tudo isso que eu narrei para você. Mas na sentença que Deus deu, não tem. Não tem paz. Até hoje só vive em conflito. Quando eles falam assim, agora assinamos um negócio de paz. Não dura 2 meses, irmãos. Os caras brigam de novo. Sabe? O que se planta, colhe. Não tem o quê? Nesses casos, eu vou para um outro caso agora do Novo Testamento, para não ficar só nesse. Há um casal chamado Ananias e Safira, no capítulo 5 de Atos. Está lá, narrando essa história. O que acontece? Os primeiros cristãos
Eles vendiam as coisas que tinham e colocavam aos pés dos apóstolos para que a obra crescesse. Por quê? Porque o que caía na mão dos apóstolos era dividido entre todos. Isso quer dizer, ninguém passava fome, tinha tudo suprido, porque eles juntaram tudo que tinha e fizeram um bolo só, para que fosse repartido. Era assim, naquele momento, o costume daqueles que se convertiam, não é? E muitos vendiam as coisas e entregavam o dinheiro para os apóstolos. Não era para comprar avião, nem fazer templos, nem nada. Era para manutenção do povo ali. De uma forma honesta, eles dividiam aquele dinheiro. E o que aconteceu com esse casal? Que se converteram, ou pelo menos tentaram se converter, né? E chegaram dentro dos apóstolos, e eles venderam uma propriedade deles. O casal vendeu uma propriedade. E eles trataram entre eles antes, falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos vender por X. Vamos falar que vendemos pela metade. Metade a gente embolsa e metade a gente põe lá para sermos igual aos outros que estão fazendo, para sermos beneméritos, para aparecer para toda a comunidade que nós também colaboramos. Mentiram. E quando chegaram diante do apóstolo e puseram ali aquele valor que era a metade, o apóstolo vira e fala assim, por quê? Por que vocês deixaram que o inimigo turbasse os vossos corações e mentiste ao Espírito? Por quê? Por quê? O que aconteceu com os dois? Morreram. Que planta colhe. Eles erraram, o procedimento foi errado. Se eles chegassem para o apóstolo e falassem, apóstolo, nós vendemos a nossa casa, mas nós queremos ficar com a metade, certo? E a outra metade nós vamos dar para a obra. O apóstolo ia falar, amém, tudo bem. Ele não falou porque vocês roubaram o dinheiro, porque vocês ficaram ricos, não. Ele falou assim, porque vós mentiste ao Espírito. Porque contaram a mentira. Sabe, irmãos, não faça promessas que você não pode cumprir. Deus não quer que você faça promessa. Quando você fizer uma promessa, quando você fizer um voto, apressa-te em cumpri-lo. Deus não fala, é bom, ele nos ensina, o Espírito, ele fala assim, é bom que não votes, porque ele sabe que a gente não cumpre nada, absolutamente nada, do que votando não cumprir. Por que você colocou no teu coração que você ia fazer isso, e no fim, é muito, para Deus é muito. Dar dízimo quando você ganha R$1.000 é fácil. Dar dízimo quando você ganha 20, o negócio já, né? Mas você não imagina que você saiu de 1 e foi para o 20, porque Deus te abençoou para isso. Porque Deus te colocou lá. Porque Deus conduziu você lá. Ninguém pensa isso. Por que mentir? Fala, não vou fazer. A mentira que é o pecado. Não é o querer ter o dinheiro era deles, eles fazem o que quiser com o dinheiro. Então, irmãos, toma cuidado com o voto. De qualquer maneira, ou é concupiscência dos olhos, ou é concupiscência da carne, ou é soberba da vida. Qualquer um dessas coisas que caíram está inserido nessas três situações. É a tentação que o inimigo põe sobre a nossa vida. Todos eles foram tentados e caíram, não é? Eu, para não deixar você chateado, vou falar alguns que não caíram, tá bom? Em nome de Jesus. Você não sair daqui falando, ei, só perdemos. Só cai. Não. Tem resistência. Porque a Bíblia diz assim, você se sujeita a Deus, resistir o diabo e ele foge de você. Esse eu vou pedir para você abrir. Gênesis 14. Já que começamos no Adão e Eva lá, vamos falar em Gênesis também, né? Há sempre uma esperança. Uma vez os jovens fizeram um encontro aí, há sempre uma saída, eu gostei muito. Foi uma sacada sensacional, uma palavra abençoada, até hoje. Há sempre uma saída. E a saída é Cristo. 14 de Gênesis, versículo de número 24, né? O que acontece aqui? Abraão tinha feito aqui uma ação aqui que trouxe benefícios ao rei aqui, né?
E ele vai, depois vocês lerem o contexto, senão nós vamos perder muito tempo. E diz assim: Abraão, porém, estou lendo 22, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão, salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca os varões que comigo foram. Abre, tal, e ele cita estes que tomem a sua parte. Mas Abraão não aceitou o pagamento, não é? Ele recusa a recompensa por serviços oferecidos. Ele diz assim: se eu receber dinheiro aqui, eles vão dizer, eu enriqueci a Abraão. E não foi quem enriqueceu Abraão, foi o Senhor. Olha, irmãos, às vezes nós precisamos de algumas coisas, eu vou atrás e tal e coisa, a gente não consegue não. Nunca conseguimos absolutamente nada. E eu orando, eu falei, Senhor, todo mundo consegue as coisas, a gente não consegue nada. Precisa de um carimbo, é difícil. Precisa de um negócio, é difícil. Precisa, né? Nem empurrando vai. E veio esse versículo ao meu coração, para que não diga, eu enriqueci Abraão. Para não diga que vocês têm hoje, porque eu dei. Quem está nos dando é o Senhor. Tudo vem dele. Tudo que está sendo feito. Se vocês atravessarem a rua aqui, vocês vão ver o que está sendo feito lá para guardar os carros e o que nós estamos construindo do outro lado lá. Tá? Nós já gastamos ali 50 mil reais. Batidinho. 50 mil lá. Você nem enxerga, porque está tudo enterrado, foi tudo muro de arrimo, está tudo para baixo. Você tem que ver e olhar pela fé, está lá embaixo. 50 foi lá. Todo o dinheiro da igreja, dos dízimos, das ofertas que é dada aqui. Não vem dinheiro de nada. Tá certo, irmãos? Então, Deus é supridor. Às vezes você espera que um vai te ajudar, outro vai te ajudar, é Deus que te ajuda. Porque o homem é fogo, ele te empresta um dinheirinho, né? É um dinheirinho. Eu lembro, o tempo está indo, mas eu não posso deixar de contar um caos para você. Todo tem um caos, conta um caos. Nós tínhamos uma loja do Bom Retiro, acabei de falar para vocês, eu e meu pai, tinha as outras e aquela meu pai que cuidava em frente. Tinha um homem que era um soldador, ele era especialista em soldar peças de máquinas de costura industrial. Então é uma solda especial, é uma solda que não pode quebrar, é uma solda que não pode ter rebarba. Então era um serviço especializado. O camarada não sabia nem escrever o nome dele, mas ele era especialista nisso. Fazia-se fila na portinha dele lá, e ele, com aquele negócio de oxigênio, o dia inteiro soldando, não é? O cidadão ganhava horrores por isso. O que importava, que a gente até pagava porque o serviço dele valia, mas o duro era enfrentar a fila, porque, né, você chegava lá, ele ia pondo assim no balcão, todas as peças que chegavam, e ele ia por ordem de chegada, e às vezes você já tinha vendido a máquina, precisava entregar, poxa, ô fulano, passa a minha na frente, somos vizinhos, não, sabe? E o que aconteceu? Né? Há um tempo nós entramos no bar, era um bar da esquina, a gente almoçava ali, eu e meu pai, e esse cidadão estava almoçando, ele estava comendo umas coxinhas e tal, né? Aquelas coisinhas que você precisa orar antes de comer. Vocês oram antes de comer essas coisas, né? Você não arrisca comer essas coxinhas em qualquer lugar. Aquela salsicha verde, né? Não? Não. E aquele pernil, aquilo lá, aquilo precisa fé. Garoto. Mas a gente ia almoçar lá. E esse cidadão estava lá comendo umas coxinhas. E o meu pai era, né? Põe a coxinha dele, é por minha conta, né? Mas não deu outra, irmãos. Ele comeu. No dia seguinte, ele tinha uma peça, ele chegou assim lá, falou assim, ô fulano, precisa soldar essa peça aqui. Ele falou, rapaz, ó a fila aí. Ele falou, você esqueceu as coxinhas? Você esqueceu? Ó as coxinhas, hein? E foi anos assim, tudo que a gente levava lá, olha fulano, lembra das coxinhas? Ó, a minha está aqui, hein? Tudo que vem dos homens para você, eles lançam em face. Cobra. Só Deus que nos enriquece e não nos acrescenta, só Ele. Só Ele. Tudo que você pega emprestado dos homens, por favor, ou por obrigação, ou por, sei lá, por bondade, são beneméritos, vai ser lhe jogado em face. Vai ser.
É uma questão de tempo, porque o homem é assim. Abraão diz assim: não fui enriquecido. Não diga que enriqueceu Abraão, porque Abraão foi enriquecido por Deus, né? Segundo Reis, capítulo 5, correr um pouco aqui, vai. Segundo Reis, capítulo 5, versículo de número 16. Segundo Reis 5,16 é o seguinte: Eliseu tinha feito uma cura, não é? Quem ele curou aqui? Naamã. Lembram disso? Que ele mandou se banhar 7 vezes. No 16 diz assim: porém, eu vou ler o 15, para você entender. Então voltou ao homem de Deus, voltou a Eliseu e disse, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. O cara estava reconhecendo que havia um Deus só e era de Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Quer dizer, ele estava dando uma gratificação para Eliseu. Porém, ele disse, olha o que respondeu o profeta aqui: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a tomarei, quer dizer, não vou receber, e estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Então, né, irmãos? Ele recusou. Ele orou e quem operou foi Deus, não foi ele. Então ele reconhece que ele não tinha que ganhar absolutamente nada, ok? Nem precisa comentar isso, que é líquido e certo. Há um momento em Jó, capítulo 2, se você quiser abrir, capítulo 2, 9 e 10, a esposa de Jó chega para ele e fala assim: eu amaldiçoa o teu Deus e morre. O que você vai fazer mais? Acabou. Ele chama ela do quê? De louca. Receberia eu do Senhor só o bem e não o mal? Quer dizer, ora, irmãos, olha só, isso que eu quero dizer é a resistência da tentação, né? Jó podia falar: oi mulher, você tem razão, hein? Esse Deus só me judiou mesmo, hein? Me tirou tudo, estou aqui passando telha, caco de telha, me esfolando, me levou toda a minha riqueza, eu não tenho absoluta. Você tem razão, hein? Mulher é uma bênção, é mesmo, às vezes. Às vezes. Por isso que a mulher sábia, ela edifica o lar. E a tola destrói. Que responsa, hein? Hein, irmãs? Mas é sobre os vossos ombros que está o vosso lar. O varão, o cabeça, quem manda, quem edifica é você. Ele resistiu, Abraão resistiu, Eliseu resistiu, Jó resistiu. Vamos para o Novo Testamento para dizer, né, que, né, capítulo 8 de Atos. Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Desculpa eu fazer você andar um pouquinho, é bom para você exercitar. Não dorme, não está ligado. Capítulo 8, versículo 20, o que aconteceu aí? Pedro também é levado a receber um suborninho aqui. Os apóstolos vinham curando, não é? E eles tinham feito aqui algumas proezas em nome do Senhor Jesus. Simão tinha sido aqui, tinha ali tinha sido iludido por alguns mágicos, alguma coisa, e depois recebeu. E aí vem aqui, né, os apóstolos estavam em Jerusalém e tal, em Samaria, receberam a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. E o que aconteceu? Do 17 diz assim: então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. E dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Olha só, eles queriam o mesmo poder.
Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Isso naquele tempo é nada. Tem uma pessoa que liga para mim, eu não vou dizer quem é, só para ilustrar. Ela liga para pedir oração, toda santa semana, ou às vezes cada 2 dias, e liga. Primeira coisa que ela já me pediu a conta da igreja umas 500 vezes, mais ou menos. Pastor, me dá, eu queria, antes disso, me dá o número da conta da igreja aí, que eu preciso depositar um dinheiro. Eu dei a primeira, dei a segunda, dei a terceira, e depois eu falei: chega, irmã, você está pagando a oração? Não, não é isso. Então por que você começa a nossa conversa toda vez assim, me dá o número da conta da igreja? Ou você pensa que a igreja sobrevive disso aí? Não precisa nada não, eu vou orar por você, não precisa depositar absolutamente nada. Se você perder o número, amém, não precisa depositar nada não. Também nunca depositou, só pede o número, mas é só para constar. Está me entendendo? Mas parece que quer pagar a oração. Quer pagar a oração. Você foi abençoado na oração aqui? Sabe como é que você paga? Venha no culto, irmão. Tenho um prazer de recebê-los aqui. Tenho um prazer de abençoar vocês aqui. Tenho um prazer de ser abençoado por vocês aqui. Assim que você não é que paga, mas você agradece a Deus, vindo ao culto, fazendo o corpo, oferta, e holocausto não quiseste, mas corpo me preparaste. Corpo é a igreja. Ele não quer sacrifício, ele quer corpo. Ele não quer que você se sacrifique, ele quer que você esteja aí. Sacrifício de louvor. É isso que Deus espera, tá certo? Esses resistiram, Abraão resistiu, Eliseu resistiu, Jó resistiu, Pedro resistiu. Eu ia pôr uma de Cristo aqui, mas nem precisa, né? Esse resistiu todas. Lá em Lucas 4, ele resiste, ele rejeita a glória humana, toda a honra é do Pai, toda a honra é do Senhor. Eu queria que os irmãos, para terminar, abrissem, tem mais 2 versículos só, mas esse primeiro deles está em Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Eu vou ler o 12 e 13. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Você está de pé, irmão? Vigia. 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Às vezes nós não vemos o escape, mas ele está presente, viu? Às vezes você só está com o olho na tentação, você só está com o olho no problema. Vamos tentar enxergar o escape, porque o escape está junto. Deus não deixa sem o escape. Ele está dizendo aqui, ele não é homem para mentir, né? Não veio sobre vós tentação senão humana, quer dizer, nada acima, isso aqui tal, é humana. Se nós somos humanos, suportamos. Não vem nada acima, acima disso. Uma tentação sobre-humana, nada disso. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, quer dizer, Deus não permite. Antes com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Mas você passa. Ele não tirou você da tentação. Ele te deu força para suportar. Está vendo a diferença? Deus não tira você do problema, mas Ele ajuda você a vencer o problema. É como nós devemos ensinar os nossos filhos. Se você dá tudo para a criança, a criança não aprende nada. Certo? Comer é assim, né? Primeiro, tem uns que não gostam de comer, certo? Então você faz aviãozinho, você faz o barquinho e tal, para dar de comer para ele. Ele fecha a boca, não quer comer. Então você quer insistir que ele coma. Então você começa a dar, come, põe na boquinha dele, põe na boquinha dele, põe na boquinha dele. Esse camarada vai estar com 20 anos, vai estar assim para você. Para você pôr. Às vezes você deixa a criança, ela pega aquela colherada assim com a mão, ele pega aquele pá de pedreiro assim, assim, ele enfia na orelha, enfia aqui, baba, deixa a roupa, deixa ele vai aprender.
Está me entendendo? Eu dei um exemplo bem ralé para você entender. E outras coisas mais, que nós devemos deixar que os nossos filhos aprendam. Oriente, mas deixa ele realizar. Deixa ele realizar. Ajuda teu filho a fazer a lição de casa. Ajuda, não faz por ele. Porque senão ele vai passar por bobo lá, não vai saber nada lá na classe. Não é, professora? É isso aí. Ajuda, orienta, mas é ele que tem que fazer. Né? Eu lembro que uma vez assim, a professora deu, sabe aquele tempo que dava cópias para as crianças? Ela deu uns trocentas cópias para as crianças fazerem daquelas cartilhas, né? E eu lembro que ela comentou comigo que chegou uma pessoa lá que trouxe as 10 cópias, ela olhou a letra, tudo letra da mãe. E aí adiantou o quê? Primeiro que a criança não aprendeu nada. Ela aprendeu uma coisa, ser folgada e deixar que a mãe resolve. Isso que ela aprendeu. Não era mais honesto ela chegar com 3, 4 e falar assim, eu fiz essa aqui. Consegui fazer isso, essa aqui, essa quantidade. Do que a mãe tapar. Vamos pisar mais fundo. Dentro da igreja, precisamos ter o cuidado de não passar a mão na cabeça dos nossos filhos e deixar de ensinar para eles qual é o caminho certo. E encobrir filhos, erro de filhos, irmãos, é fatal. É fatal. Achar que a culpa sempre é dos outros e não dos nossos filhos, isso é um tiro no pé. Nós precisamos estar atentos, saber que os nossos filhos têm falha, assim como nós tivemos também. Você tem a nítida, você tem como eu, às vezes, você tinha a nítida, nós tínhamos a nítida assim, intuito, né, a noção, temos a noção de que a gente consegue enganar o pai e a mãe, não é? Eu dei um nó na mãe aí, enganei, disse que fui, mas não fui, disse que ia, mas não fui, não sei o quê, pensa que enganou o pai e a mãe. Você acha que os teus filhos te enganam? Não, acho que não. Por que você acha que eles têm a nítida noção que engana? É que nem o camarada que cola na classe. Você acha que o professor não está vendo? Hein? Pensa que não? Eu estudava na PUC, né? Na Universidade Católica, né? Na PUC, na Pontifícia Universidade Católica. E nós tínhamos vários professores que eram padres. Um deles era um gordão assim, careca, chamado Ruas. Né? Ele era, não sei se era colombiano, equatoriano, um gringo desses aí, né? A gente colava descaradamente, e ele sentava, dormia assim, né? Era velhão já, dormia lá, e a gente fazendo prova, passava o livro do outro, a gente trocava, fazia um do outro, né? E assim, chegava lá, punha na mesa lá, ele olhava, ou às vezes ele olhava assim, continuava. Você acha que a gente enganava o padrão lá? De jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. Quem é professor sabe, vê tudo. Você vê todo o aluno. Quer dizer, a gente tem noção que engana Deus em alguma coisa. E Deus vê todas as coisas. Tem um ditado nojento que diz assim, entre 4 paredes tudo vale. Vale nada, Jesus atravessa a parede, meu irmão. O Espírito atravessa. Não tem 4 paredes para Deus. Tem 4 paredes para nós, e isso é prisão. Para Deus não tem. Então ele não dá nada acima do que nós podemos suportar. E o último versículo está em Mateus 41, porque Jesus aqui dá a receita de como nós devemos fazer diante da tentação. Porque ela vem. Foi dito que ela vem. Foi dito que ela está aí, não é? Então, Mateus 26, 41, Jesus dá uma receitinha para nós aqui. Ele falando... Mateus, isso eu quero que você abra para você acompanhar com os teus olhos e o teu coração aí. Mateus 26, 41. Acharam? Amém aí? O que está escrito aí? Jesus falando aí, hein? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, essa é a receita de Jesus, para que você não entre em... Está sendo tentado, meu irmão? Ora, cai fora. Hein? A Xuxa está dando bola para você, você ora e cai fora. Ok?
Você, na tua empresa, está sobrando muito dinheiro na gaveta e você tem um monte de carnê da Casa Bahia para pagar e você está olhando, poxa, aqui sobra e lá em casa falta. Ora e cai fora. Lembra que eu contei para você que o irmão chegou e falou, pastor, ora por mim, eu passo naquela rua, a mulher na janela foi me dando bola todo dia, eu não sei o que eu faço. Eu falei, muda de rua, essa aqui você pega outra. Onde está a dificuldade? Muda de rua, meu amigo. Uma vez uma irmãzinha chegou para mim e falou assim, tem um motorista de ônibus que mexe comigo todo dia. Eu falei assim, muda de ônibus, qual é o problema? Ou você fica no ponto esperando, esse não é ele. Aí você pega, é isso que você quer? Fugir até da aparência do mal. Vamos ser honestos agora com Deus? Está sofrendo algum tipo de tentação, não quero nem saber qual é. Eu estou aqui para orar para você, para Deus nos dar o vigiai e... Vigiar é você que vai vigiar, eu não posso vigiar a tua vida, mas orar com você eu posso. Quer vencer a tentação? Né? Eu vou levantar, vamos pensar que eu tenho um amante. Não, a tentação é multiforme. O diabo tenta você de um monte de coisa, não é só isso não. O diabo tenta você de teu chefe e você fala, um dia eu vou voar na goela dele. Foge disso. O diabo quer que você faça isso. Né? Você quer pegar ele de pau mesmo, que nem diz os caras. Quer pegar o gerente. Isso é tentação, sabia? Porque ele vai maquinando no teu coração, na tua cabeça, pim, e você chega um momento que você está convicto que você tem que dar um murro nele. Porque senão não vai resolver o problema. Você esquece que a tua arma, e o Senhor diz, as nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais, que a nossa arma é a oração. Né? A minha irmã teve, ela estava contando, para a gente, ela teve 10 coordenadores em cima dela. É só perseguir, a gente ora, vai embora. Não precisa bater nela, ela vai. Deus leva embora. Precisa ir. Lembra que tinha uma menininha que ficava atrás do Valtinho, com 4 anos de idade, beijava ele, corria e tal, e ele chegava chateado em casa, porque ela beijava ele e beijava a classe toda. Né? A Cecília orou, ela foi morar em Ilhéus. Estão perturbando o teu filho aí? Pede para a Cecília, ele vai embora para... Cecília é especialista nisso aí. Menininho foi para... A menininha, pai dela, foi transferido para Ilhéus. Nem sei o que tem em Ilhéus. Tem a novela lá do... A Gabriela em Ilhéus, não é? Tem o bar do Nassib lá, acho que ele estava lá. Acho que foi ser gerente lá. Foi transferido para lá. Cecília é especialista. Você pode ser especialista. Orar e... Está precisando de oração para fortalecer contra a tentação? Só fica de pé, eu vou orar com você. Se você quiser, né? Se você está forte ou não está, sei lá. Isso é você que sabe. Tem várias tentações que o diabo joga na nossa vida. Vigiar, você vai vigiar, hein? O que é vigiar? Passa de largo. Cai fora. Não admita no teu coração isso. E orar, nós vamos fazer agora. Tá? É a receita que o Senhor disse para nós aí, né? Ele diz assim, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Por quê? Porque o Espírito está pronto. Ele está pronto agora para te abençoar. Ele está pronto agora para te livrar. Ele está pronto agora para te fortalecer. Por quê? Porque nós somos fraquinhos, irmãos. Nossa carne não presta para nada. Deus vai te fortalecer, hein? Você vai sentir isso amanhã. Deus, estou levantando a minha mão para abençoar o teu povo agora. Toda tentação maldita que vem do inferno sobre nós. Toda tentação que não vem do inferno, mas vem de dentro do nosso próprio coração. Toda tentação que o inimigo passa aquele filme falso nos nossos olhos, e os nossos olhos crescem. Toda soberba que o inimigo fica jogando, inchando a nossa vida, dizendo só você que consegue, só você que pode, só você que é inteligente, só você que é espiritual, só a tua oração alcança. Essa mentira do inferno vai caindo por terra agora em nome de Jesus. Primeiro trata com a nossa carne, Senhor. Mortifica a nossa carne agora.